dia, loba, mulher empreendedora, loba que cria os seus filhotinhos, aquela que cultiva o seu negócio, que cultiva a vida, cuida da alcateia, mas também cuida de si. Mais uma live, quinta live do desafio 21 dias, poder do hábito. Começamos aqui com a nossa água, aquele desafio desse hábito matinal de tomar água no início da manhã, usando a taça. Lembrem do gatilho, da criatividade para ativar os hábitos novos que tu quer incluir nessa vida. Para poder mudar o que tu quer, realizar os teus sonhos, né? Realizar a tua causa, levantar de manhã e pensar, eu vou trabalhar por isso, eu vou empreender por isso. O que tu quer aí na tua vida? Vamos lá. Tô com a música da Sandy na cabeça. Uma música muito inspiradora. Escutem. Aprendendo a ser leve. O nome da música é Leve, né? Mas é Reaprendendo a Ser Leve. A gente tá sempre reaprendendo a ser leve. E a mudança de hábitos, ele fala mudança de hábitos no livro, mas a inclusão de hábitos é reaprender a ser leve. O que eu posso fazer para realmente ir atrás dos meus sonhos, né? Reaprender a ser leve. E aí, ó, tivemos live 1, 2, 3, 4, 5. Contamos as histórias do livro que embasaram esse estudo sobre a mudança de hábito. Como que faz esse negócio? E aí ele vem contando lá no início a história da Lisa Allen, que decidiu parar de fumar para poder visitar lá o Egito, as pirâmides do Egito. E a partir que ela parou de fumar, com o anseio de ir para o Egito, né? Com aquele sonho de ir para o Egito, ela pensou, preciso fazer uma das ações aqui. Aí ela parou de fumar, acabou emagrecendo. Foi uma reação em cadeia, como ele chama nesse capítulo aqui que a gente vai falar hoje. Olha aqui, alguém que quer dar bom dia pra Nininha. Bom dia para as pessoas. Eu estou carente, pessoal. Por isso eu venho aqui incomodar minha mãe essa hora da manhã. Porque eu acordei muito carente hoje. E eu não posso pegar o caderno para ver os hábitos. Ai, meu Deus. Com licença, pessoal. Tô passando na sua timeline. Vai pra lá. Galerinha. Ó, tô aqui com o livro Poder do Hábito, tá? Compre esse livro, eu indico muito. Leia partes dele, leia o primeiro capítulo, leia o que for, vai enriquecer a tua vida. Procura áudios, tem áudios no YouTube também para ouvir sobre todo ele. E aí, esse capítulo que é a parte 2, tá? Os hábitos das organizações bem-sucedidas, ele começa falando sobre hábitos angulares e conta a história do Paul O'Neill. E é muito, muito interessante, porque a história do Paul, resumindo um pouquinho, ele foi convidado, e aqui está o resumo da live, né? E eu fui anotando tópicos aqui para não esquecer. Ele foi convidado para ser diretor executivo de uma fundição chamada Alcoa nos Estados Unidos. A fundição não estava indo bem, né? Tinha questões tava caindo na bolsa de valores, aquela coisa toda, sabe? Aí foi convidado, só que ele não sabia se aceitava ou não. Mas aí ele fez uma análise e pensou, o que eu vou mudar nessa empresa? Todos os outros diretores executivos, quando chegavam lá na reunião com os funcionários no primeiro dia, eles sugeriam o quê? Eles sugeriam que eles iam melhorar a lucratividade da empresa. Nananana. Ó, querendo comer minhas flores, Nina?
E aí eles vão lá e prometiam mundos e fundos. E ele pensou, não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que achar um ponto em comum aí para mudar. E aí ele foi analisando o que ele ia levantar a bandeira, olhou os índices da empresa, né? As métricas. Aí ele disse assim, na reunião, é o seguinte, que ele ia levantar a bandeira dele pela segurança do trabalho, porque como era uma fundição, né, trabalhar com alumínio e tudo mais, era muito perigoso. Então, ele queria reduzir a zero o índice de acidentes de trabalho. E aí? E ele falou isso lá, né? E as pessoas ficaram, meu Deus, mas não prometeu lucratividade, não prometeu redução de custos. Nina, com licença, hoje tu tá com a corda toda. E aí ficaram assim, né, com aquele alerta aceso, o que esse louco tá falando de segurança do trabalho. E aí, ele não prometeu lucratividade, falou da segurança como indicador. Só que o que aconteceu? Ele focou nessa meta, ele pensou nessa mudança de hábito da organização e criou alguns sistemas, né? E a empresa acabou se tornando uma das mais lucrativas, se tornou uma das empresas mais seguras do mundo. Então, ele como diretor executivo conseguiu pegar essa empresa e tornar ela uma das mais seguras do mundo. Sejam bem-vindas, mulheres lobas que estão chegando. E quem está assistindo depois, também seja muito bem-vinda aqui. Deixa teu comentário, não esquece. Deixa teu comentário sobre o que tu tá achando dessas lives. Qual é a tua dificuldade com hábitos, tá? Comenta aqui embaixo. E aí? Tô voltando. Aí ele criou o looping da segurança do trabalho. E é o que a gente vem falando aqui desde o início do capítulo. Ele mostra sobre o looping desse hábito, né? E eu vou fazer aqui o desenho do looping do hábito, né? O looping tem o sentido de ter um gatilho inicial, de ter uma rotina e uma recompensa. E depois ele vai falando nos próximos capítulos sobre nos próximos trechos sobre o anseio que a gente tem. Então, vou virar um pouquinho aqui, ó. O looping desse hábito, né? Então, eu vou fazer... A minha flecha vai sair de um gatilho, eu vou ir pra rotina e eu vou ter uma recompensa por isso, e assim sucessivamente. Eu vou voltar ao início. Mas o principal também é ter um anseio, né? Por que eu quero fazer essa mudança aqui? Qual é a causa que eu levanto? O que tu quer da tua vida que tu quer mudar esse hábito? Então, por exemplo, um parênteses aí no meio da história do Paul lá na Alcoa, pra gente trazer vamos trazer pra terra aqui, pra nossa realidade. Tu quer empreender, tu nunca foi empreendedora, tu trabalhou para outras pessoas, tu obedeceu regras, tu vendia produtos de outra pessoa, vendia serviços de outra pessoa. Aí, agora tu tem que vender os teus serviços. Só que tu não sabe nem por onde começar, porque não era um hábito na tua vida. Ser empreendedora é a mesma coisa que querer tomar água, tá? Mesmo exemplo, não é a mesma coisa, né? Mas o mesmo exemplo de mudança, de inclusão de um novo hábito. Porque tu vai estar sendo dona da tua própria empresa e tu vai estar mandando em ti mesma. Mas se tu não sabia, tu só obedecia antes, como é que tu vai mandar agora em ti mesma nas ações que tem que ser feitas? Então,
vai precisar criar essa nova rotina. Vai criar uma nova rotina. E ele fala muito disso. Só que se eu não souber o anseio e eu não acreditar naquilo também, às vezes não vai. Então daqui a pouco a gente vai falar mais profundamente sobre quando eu comecei a empreender. O que aconteceu, quais os pontos principais para te pegar e para ti. Aí o gatilho que ele criou foi o quê? O gatilho era empregados feridos. A rotina foi o presidente de cada unidade da Alcoa, que tinha muitas pelos Estados Unidos e tudo mais, pelo México e outros países também, tinha que reportar na hora, em até 24 horas para ele. Então, o presidente de cada unidade dessas fundição tinha que reportar que um funcionário estava ferido, tá? Então, tô contando a história do diretor executivo de uma fundição nos Estados Unidos, como que ele mudou o hábito dos funcionários, a segurança do trabalho, como ele mudou o índice, como ele reduziu esse índice da segurança do trabalho lá. E ele tornou essa empresa uma das mais lucrativas. Então, com apenas uma mudança de hábito, tá? Então, o presidente, o gatilho que ele escolheu foi ter um funcionário ferido. A primeira rotina que teria que acontecer é o presidente de cada unidade tinha 24 horas para reportar para ele. Dizer para ele, olha, teve um acidente aqui na unidade. Qual é que vai ser a ação que a unidade vai fazer? Aí depois, a recompensa era que só quem participasse efetivamente toda essa jornada ia ser promovido. Os outros não, somente quem participasse disso. E aí, ele criou, as pessoas criaram aquela coisa, eu quero minha carreira, eu quero fazer minha carreira acontecer e tal. E eles ficaram apaixonados por aquele anseio. E a coisa começou a acontecer e tornou a empresa uma das mais... como é que se fala? Uma das mais lucrativas e tudo mais do mundo em questão também de a questão de segurança do trabalho. Virou exemplo para o mundo em relação a isso. E aí, o que ele fala? A primeira coisa, eu fui anotando aqui no mapa mental também, que é uma forma que a mudança de hábito que eu fiz em relação aos estudos, em relação à leitura de livro. Então, eu lia livros e depois não lembrava mais. Não sei como é que tu é. Mas imagina que a gente lê e amanhã não lembra mais. Fala se não é assim. Parece que leu o livro, mas não lembra direito o que leu no livro, né? Então, eu pensei, eu preciso mudar esse hábito também de anotar pontos. E uma forma que eu pensei de mudança de hábito é anotar em forma de mapas mentais, né? O texto central, que é o hábito nas organizações. Então, e depois os pontos principais. Então, aqui tem a história dele. Fui anotando os tópicos da história dele. E o primeiro ponto que eu anotei como número 1, então, ele fala o seguinte, você não pode mandar as pessoas mudarem. Não tem como ele chegar numa empresa e mudar, pedir para as pessoas mudarem. Então, na mesma coisa, quando tu contrata uma pessoa para tua empresa, não tem como tu pedir para ela simplesmente esquecer o que ela viveu nas outras empresas. Ela vem cheia de manias. Sabe aquela música? Cheia de manias. Por que tem uma alta rotatividade nos supermercados, uma alta rotatividade nas farmácias? Tu vê funcionário novo, atendente toda hora. Porque ele vem cheio de manias de uma outra empresa e ele não recebe nenhum treinamento. E quais são os hábitos da tua empresa que tu vai passar para aquele funcionário, né? Então, quando eu tenho um funcionário novo, eu
preciso ter um treinamento de hábitos para ele. A minha empresa tem que ter os meus hábitos para treinar esse funcionário. Porque como é que tu tira um funcionário que era acostumado com uma outra empresa e o que ele vai fazer? Ele vai replicar a mesma coisa na tua empresa. Então, quando eu trabalhei numa escola de dança, em que eu trabalhava à noite, em que as aulas aconteciam à noite, o meu horário lá presencial era à noite, né? Fora durante o dia, na parte da administração. O que acontecia? Quando eu mudei pro escritório da dança, que é do Marcelo Grangeiro, que ele gerencia professores de dança, né? O que aconteceu? Teve uma diferença ali, porém, eu trouxe os hábitos da empresa anterior. Então, eu tinha vontade de trabalhar mais à noite, e o Marcelo queria trabalhar mais de manhã. E eu tinha o hábito de trabalhar mais à noite, porque eu tinha trabalhado 2 anos na escola de dança à noite, trabalhando até às 11, meia-noite. Então, não é simplesmente sair de uma coisa para outra. Por isso que começa a gerar os conflitos. E não dá pra simplesmente chegar uma pessoa na tua empresa ou tu dizer pra ti mesma, não, agora tu tem que mudar, tá? Não é impor a mudança, mas é incentivar essa mudança com métodos, né? Com métodos. Qual é o método de mudança de hábito da tua empresa? E para quem vai empreender, quem ainda não é empreendedora e tem essa vontade, começa já planejando essa transição de carreira. Quando que tu vai deixar de trabalhar para outras pessoas, para trabalhar para ti? E nessa transição de carreira, tu já começa a praticar coisas para aprender a ser uma empresária. Então, a criar o hábito de ser empresária, porque é isso, tu não tem hábito. O teu hábito é ser funcionária. E tu vai gerenciar a tua vida. Então, fica ligado aí, prepara essa transição. E aí, o Paul O'Neill, que é o diretor executivo dessa empresa que eu tô contando a história pra vocês, ele fala disso, de não adiantar ele chegar na empresa e impor, não, porque agora todo mundo vai mudar de hábito. E focar em milhões de mudanças, o que a maioria das pessoas fazem, né? Querer mudar muita coisa. Quando a gente vai lá e sempre bate um martelo de no dia 31, virada do ano, lá tem que pular 7 ondas, comer 7 uvas. E aí tu promete, esse ano eu vou economizar dinheiro, vou usar menos o cartão de crédito, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, esse ano eu vou caminhar todos os dias, esse ano eu vou fazer academia. Tu promete mundos e fundos, parece que é para frustrar, para cair na frustração, né? Aquele sabotador, aquela armadilha, né? E o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que tá aqui também comigo, que eu falo muito da questão do sagrado feminino, né? Do teu feminino, do teu olhar para si mesma, né? Quando a gente não tem esse olhar, a gente cai nas armadilhas que estão acontecendo na vida. Então, aquela coisa de continuar trabalhando, né, para outras pessoas, no modo não tenho tempo para mim, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para mim, é uma armadilha para te fugir do autoconhecimento também, fugir de olhar para o centro da tua vida, que é tu mesma, respirar e olhar para esse coração, o que tá acontecendo aqui dentro, o que eu quero da minha vida, qual é o meu anseio para essa mudança de vida, mudança de hábito, tá? E aí o segundo ponto que ele enfatiza muito, porque ele escolheu um hábito, e esse hábito mudou toda a organização, toda a empresa. Virou um negócio assim, que não tem explicação. Então ele fala dos hábitos que criam uma reação em cadeia, como se fosse um dominó. Então, até vou anotar aqui, ó, dominó.
qual é o hábito que muda tudo, né? Qual é o que tu pode começar que muda tudo? No meu caso aqui, agora, né? Num exemplo atual. Eu não sabia dizer qual é o hábito que muda tudo, tu também não sabe dizer, mas a gente precisa experimentar. Então, tava várias coisas na minha vida que não estavam com fluxo contínuo. Então, eu pensei, preciso mudar alguma coisa, algum hábito aqui pra mudar. E uma coisa que tava me incomodando era não conseguir acordar às 7 horas da manhã e permanecer assim, com vontade de estar acordada naquele horário. Então eu ficava com sono, não rendia, a minha manhã era isso ou aquilo. Então eu pensei, eu preciso achar um gatilho pra isso, pra mudar esse hábito, né? Porque eu sempre fui acostumada a estudar de madrugada e achei que eu sempre fui mais produtiva de madrugada. Isso é cultural, não sei como é que é a tua cultura, mas a gente traz a cultura dos pais, né, do que a gente aprendeu quando era criança também. E nesse percurso, a gente, durante a faculdade, quem fez faculdade, etc., acaba criando algumas manias e também tem que tirar essas manias, né? Mudar essas manias. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Gatilho. Live. Live 7h30 da manhã, porque eu levanto às 7, tomo café, me ajeito, tal. 7h30, tô aqui com vocês pro desafio 21 dias. E aí, eu falei isso, né? Disse pro meu esposo, falei, nossa, vou fazer uma live 7h30 da manhã. Daí pensei, o livro O Poder do Hábito, porque são hábitos, são mudança de hábitos e eu quero terminar de ler esse livro também. Então é um gatilho. Aconteceu uma reação em cadeia. No momento que eu decidi começar essa live às 7h30 da manhã, o que aconteceu? Comecei a acordar mais cedo, que era o hábito principal que eu queria mudar. O meu dia tá rendendo muito mais. Terceiro, tô me sentindo super produtiva. Quarto, eu tô finalizando pendências que ficaram para trás, então cancelar cartão em banco, ajustar a nota fiscal na prefeitura, várias coisas que foram ficando porque durante a tarde eu faço os atendimentos e a manhã ficava curta quando eu acordava mais tarde. Aí, o que mais? Leitura, eu tô lendo 30 páginas por dia. Eu não tinha esse hábito de leitura também, é uma coisa que não veio da minha cultura. Então, olha a reação em cadeia que teve. Então, às vezes, uma decisão que tu tomar pode mudar, né? Quando eu decidi fazer as saladas de vidro, não sei se tu já viu nos meus stories, eu faço uma salada de vidro. Tem os vidros de pepino que foram sobrando, eu reutilizo eles e faço a salada da semana toda. Eu coloco lá camadas de produtos mais pesados no fundo, então milho, por exemplo, cenoura, beterraba, outras coisas embaixo. E em cima vai a alface, tampa o vidro e guarda na geladeira. 7 dias ele dura. Essa mudança de hábito da salada me fez não esquecer mais salada, não deixar apodrecer mais salada na geladeira, porque quando a gente não tá afim de comer e é uma coisa obrigatória, ele vai ficando. Então foi uma reação em cadeia, eu acabei criando depois as marmitas também. Então o meu horário de almoço ali é 30 minutos que eu consigo resolver. Antes era 2 horas fazendo comida, né? Então, qual é o hábito que tu quer começar a experimentar, que vai ser aquele que vai começar o dominó? Vai ser a primeira peça do dominó, tá? E aí, nessa escolha do Paul O'Neill lá na Alcoa, foi a segurança do trabalho. A partir daí, as pessoas se empenharam tanto a não saírem doentes daquele trabalho, não saírem machucadas e os outros também não se machucarem, que elas se empenharam muito em gerenciar aquilo que ele falou. E aí, o terceiro ponto, ele fala o seguinte: não depende de acertar cada mínimo detalhe.
A gente tem que identificar as prioridades poderosas. Então, não é sobre tu dizer que vai começar a academia e tu acertar tudo que tu quer do processo da academia. Não, porque tem que ser. Não, porque eu tenho que ficar 1 hora na academia, eu tenho que fazer meia hora de esteira, exercício XYZ. E tu se castigar por não ter feito cada mínimo detalhe desse processo. Tu faltar um dia e tu, ai meu Deus, começou tudo de novo. E olhar pro foco do problema. Não se martiriza, tá? E doutora Clarissa Piccola Stesa, que é autora do Mulheres Correm com os Lobos, fala muito nas páginas iniciais do livro. E ela fala o seguinte, que a mulher, ela tem uma maniazinha de se martirizar, né? A gente aprendeu a ser domesticável, a ser domesticada, que é o quê? Eu falo muito isso, né? Quando era pequena, ganhava lá a boneca, né, dos sonhos, pra gente botar nome. O nosso filho tinha que ter nome, tinha marido, né, um coleguinha. Era o pai daquela criança. A gente ganhava panelinhas, pratinhos, comidinhas, né? A gente aprendeu a cuidar dos outros, a maternar, esse nosso instinto maternal de cuidar dos outros o tempo todo. E aí a doutora Clarissa traz no livro ali o quanto são mulheres que têm medo, mulheres que estão com o feminino ferido, né? Que não olham para esse feminino. E aí por isso a gente cai nesse looping de não conseguir colocar os hábitos em práticas, né? Em prática. Então ela fala da epidemia das mulheres domesticadas, uma mulher que tem medo de agir, uma mulher que não se sente saudável, né? Ela não consegue insistir no próprio sonho, não consegue acordar cedo, não consegue tomar uma decisão de uma mudança de hábito. Então ela se afasta dessa fé de acreditar nela mesma, se sente insegura, bloqueada, se sente incapaz de realizar. Ela entrega a criatividade para os outros, aí ela fala, eu não sou criativa, mas tá o tempo todo fazendo para os outros, né? E ela sofre, se sente desvalorizada, se sente incapaz. Então, tudo isso, essas sensações aqui que a gente foi aprendendo durante a nossa cultura, né? Porque, olha, ontem eu vi um post, né, que faz 48 anos apenas que a mulher pode usar cartão de crédito. Tem noção? E agora, há pouco tempo, acho que foi 3 semanas atrás, foi autorizado que para fazer laqueadura, o marido não precisa mais autorizar. Então, olha, gente, a gente veio com o voto, né, da mulher também não faz muito tempo que a gente pode votar. Não é uma coisinha que aconteceu agora. É uma cultura que veio com a gente, tu aprendeu isso, né? Tu viu provavelmente a tua avó lá cuidando do teu avô, às vezes tirando a bota do avô, fazendo comida na hora que ele queria, né? Depois tu viu a tua mãe, talvez ele servindo sempre aquelas pessoas o tempo todo. É o que tu tem aqui, ó, hábito. É um hábito, tu viu as pessoas, tá? Que tá registrado aqui na tua caixolinha, aquele sistema, a mulher que serve, a mulher que serve, a mulher que serve. E aí quando tu vai mudar o hábito, quando tu vai se tornar uma empreendedora, que tu é empoderada, aquela mulher empoderada, aquela que é líder de uma alcateia, de outras lobas que vão mudar alguma coisa no mundo, que vão ajudar uma pessoa, que vão vender coisas que ajudam outras pessoas, tu fica acuada. Porque é pra ti mesmo que tu tá fazendo. Mas se tu não se olhou a vida toda, como é que tu vai ser uma empreendedora e vai fazer pra ti mesmo? Então essa mudança de hábito, essa inclusão desse novo hábito de empreender não é fácil, tá?
e tá tudo bem. Mas tu trazer pra consciência, ouvir o que eu tô falando aqui, ó, processar, é mais uma coisinha que tu tá colocando aqui dentro dessa cachola. Agora vamos fazer essa máquina movimentar e o dominó começar a cair. Tá ligada nos paranauês? Ó. Hábito de tomar água toda manhã. Hábito de tomar mais água durante o dia. Gatilhos. Gatilhos que eu escolhi. Aí, nessa questão dos hábitos dominó, da primeira peça, ele chama de hábitos angulares, que dão início ao processo, mas a gente não tem como saber quais são. É parar para nossa vida e analisar. Então, eu fui pensando, vamos pensando, né? Se eu não gosto de lidar com planilhas financeiras. Eu não consigo sentar para trabalhar. Não consigo acordar mais cedo, não consigo incluir o bujo na minha vida, que é o bullet journal, né? No formato de agenda, de registro do seu dia. Eu não consigo organizar as pastas do meu celular, não consigo mover as imagens do meu celular, não consigo mover de uma pasta para outra. O que pode ser um hábito angular nessa tua mudança? E aí tem que testar, né? Porque eu não sabia que a live seria um hábito angular. E que ela causou uma reação em cadeia que foi mudando várias coisas, foi ressignificando várias coisas. Então, tem que experimentar. E aí ele dá o exemplo, daí o livro vai dando o exemplo do exercício físico. Também que... O que desafia a... Por que a pessoa não continua fazendo exercício físico? Mas, por exemplo, se alimentar melhor. Se ela começa a se alimentar melhor, pode desencadear ela fazer atividade física. Se ela começa a fazer atividade física, pode desencadear ela se alimentar. Mas o que acontece nesse percurso? Detalhe super interessante. É comemorar as pequenas vitórias. E eu sempre falo para minhas alunas que a gente tem que agradecer e comemorar. Viver o presente e comemorar. Então aqui, ó. Não vamos guardar a taça para usar no momento especial. Os pratos bonitos para o momento especial. Os copos bonitos para o momento especial. Não, momento especial é quando tu acorda. Comemora com uma taça a primeira vitória. A semana que tu conseguiu 3 dias ir na academia, comemora. Pega uma taça e comemora. Toma um suco, toma uma champanhe, espumante, seja o que tu gosta, e comemora. Aquele momento é especial, a vida passa. Tu vai sempre deixando para depois para usar a taça, tu vai sempre deixando para depois para mudar, para ressignificar os hábitos, para acordar mais cedo, para fazer uma atividade física, para ser uma empreendedora fodona. Não deixa para depois. Vive o presente. Então, pega momento especial. Uma coisa que eu tô fazendo nessa live para viver o presente e o momento especial é o quê? Usar as roupas que eu tenho no armário, no meu guarda-roupa. Porque essa coisa de deixar guardar roupa, porque eu tô em casa para usar para sair, cara, isso aqui é a coisa mais escassa que tem. Por que eu não posso usar para mim mesma? Uma calça jeans nova em casa, por que eu não posso usar esse casaco que é só de sair? Não, é o momento hoje que eu tô vivendo especial. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra pessoa mais importante da tua vida, que é você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar da tua empresa, dos teus filhotinhos, que são o teu negócio, os teus pets,
o teu filho. Então, pensa nesse processo, viver o presente, viver o hoje, né? Usar as roupas que eu tenho no armário, mudar, não deixar aquele casaco para usar só no dia XYZ. Então, a mudança, a inclusão, a ressignificação de novos hábitos vai acontecer quando tu viver o presente também. E quando tu comemorar pequenas e gloriosas vitórias. E não pensar assim, não, eu tenho que ir 30 dias na academia e tu faltou 20, tá? E foi 10. E tu olhar para esses 20 como se tu fosse a pior pessoa do mundo. Não se coloca nesse lugar. Olha para os 10 dias que tu conseguiu ir e agradeça por isso, porque tu conseguiu dar o primeiro passo. Tu conseguiu caminhar a direção ao que tu quer. Então, ó, vive o presente. Vive o presente. Tá ligada? Tá ligado? Agradeça as pequenas vitórias. E ele deixa muito esse exemplo no livro, né? Que a pequena vitória de ter menos pessoas feridas na empresa lá, que ele estava tentando mudar o hábito da segurança do trabalho, fez com que mudasse várias coisas. Então eles comemoraram as pequenas vitórias. Então quando tu tá vivendo o presente, comemorar a pequena vitória. Se tu tá fazendo a tua mandala e tu faz um dia e não faz 10 dias, comemora aquele um dia que tu conseguiu fazer e volta a fazer no 11º dia. É um recomeço, começos e recomeços. A vida é feita de começos e recomeços. Então, a academia é feita de começos e recomeços e tá tudo bem. Não se acha pior por isso, porque tu começou e parou, começou e parou, começou e parou. Uma hora isso vai engrenar, mas repete, 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 ó, coloca aqui, repete, 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 repete. Repete, tá? Repete muito. E aí depois, mais um ponto que ele fala desses hábitos angulares, que são aqueles que reformulam outros padrões. Então, por isso que a gente não tem noção quais são. E aí ele conta mais uma história do Michael Phelps. Você já deve ter ouvido falar, aquele nadador americano que ganhou medalhas e medalhas de ouro nas Olimpíadas. E o que foi que fez, é muito interessante, que a mudança de hábito fez ele se tornar um super campeão, né? E aí, resumindo um pouquinho da história, o treinador dele percebeu que naquele tempo eles não pensavam em hábitos, né? Mudança de hábitos, mas eles pensavam assim, eu tenho que trabalhar com ele além da natação. Além da natação. E aí o Phelps, ele pensou, o que nós podemos fazer, né? Aí ele, toda noite, ele tinha um ritual, que antes de dormir ele assistia fitas de natação. Ele assistia ele nadando, ele assistia um nado muito rápido, linear, ele assistia todo aquele mesmo processo, subir, né, na bancada quando chamavam o nome dele, fazer os alongamentos e tudo mais, mergulhar, nadar tantas braçadas até o outro lado, virar, nadar tantas braçadas. Ele assistia uma fita, tá? Assistia de verdade mesmo, colocava na TV e assistia uma fita. O treinador implantou como se fosse um chip na cabeça dele. É esse gatilho, né? Como beber água na taça. É um chip na minha cabeça. Quando eu vejo essa taça, quando eu lembro dela de qualquer forma, o que acontece? Meu cérebro ativa. Água. Alerta. Rotina. Água. Recompensa. Saciedade e felicidade por estar cumprindo mais um dia aquele hábito. E aí, o treinador do Phelps
quando tinha competição, o treinador do Phelps vinha no ouvido dele e falava assim: liga a fita. Além do treinamento, obviamente, que não tira o mérito das outras coisas, que ele treinou muito, ele alongava muito, se alimentava muito bem. Mas o hábito angular ali foi essa fita. Foi ele assistir pessoas nadando e ele nadando, sendo perfeitos. Então, aquilo corria na mente dele o tempo todo. Então, toda vez o treinador: pensa na fita, liga a fita, tá na hora da fita. E ele foi praticando isso. E virou uma coisa automática. Daí um dia, o que aconteceu? Ele tava numa prova. Quando ele mergulhou, o óculos de mergulho dele quebrou um pouquinho, alguma coisa assim, e começou a infiltrar água. E ele não enxergava mais nada. Então não enxergava as fitas, a posição que ele tinha aqui embaixo, quantas braçadas ele tinha que dar. Só que ele foi treinado para enfrentar algum erro. Ele também tinha visto fitas de pessoas que enfrentavam esse tipo de erro. O treinador dele fez ele nadar no escuro várias vezes para enfrentar os medos, enfrentar qualquer coisa que pudesse acontecer fora do padrão. E aí o óculos dele começou lá a embaçar, encher de água, e ele nadando não tinha nem noção do que estava acontecendo. O que ele disse na entrevista dele, né? Ele disse que ali ele não se desesperou, porque ele já tinha passado por aquilo, ele já tinha visto nas fitas e ele já tinha nadado no escuro. Ele apenas respirou e pensou: quantas braçadas eu preciso dar na próxima virada até a linha de chegada? E aí, pelos cálculos dele, 21 braçadas. E aí, ele fez a virada, o óculos dele totalmente inundado, e ele não conseguia enxergar nada, e ele, aqui, seguiu. Daí lá pela 18ª braçada, ele tinha um sistema que fazia com que, como se ele pegasse um turbo. Não sei se vocês já ouviram falar também, mas era como se ele pegasse um turbo e ele fosse rumo à chegada daquela natação ali. E totalmente cego, assim, com o óculos de água cheio d'água. Então o Michael Phelps deu a 21ª braçada e chegou. E quando ele olhou para o placar, ele tinha ficado em primeiro lugar e ainda tinha feito recorde mundial. Totalmente cego. Totalmente fora. Gente, desculpa. Foi inevitável. Um brinde ao Michael Phelps, que tornou um exemplo, né, de mudança de hábito. E então, assim, ó, não é de uma hora para outra, coração, que tu vai mudar as coisas na tua vida, que tu vai ser empresária. Tu tem que insistir. Começo e recomeço. Começo e recomeço. Começo e recomeço. Gatilho, rotina e recompensa. Gatilho, rotina e recompensa. Então não caia nas armadilhas aí, como diz no conto dos sapatinhos vermelhos. Não caia na armadilha de uma carruagem dourada que vai passar por ti e vai dizer: vem aqui, minha filha, vamos. Vem aqui, trabalha comigo que eu vou te dar todos os hábitos, tu vai ser maravilhosa aqui na minha empresa. Não entra nessas armadilhas, cuidado, observa. E quando começa a ter o poder sobre ti mesma, que fala-se tanto do empoderamento, né? Que o empoderamento é eu dizer: não, peraí, mas eu tô indo pelos teus hábitos, mas quais são os meus hábitos? O que eu quero pra minha empresa, né, realmente? E eu vou insistir nesses começos e recomeços.
Então fica ligada nesses paranauês. Vai lá e faz, tá? Então, nessa parte final aqui, eu vou ir lá para o final do capítulo. Tchan, 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 tchan. Final do capítulo. Para podermos ver